Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando mais uma live do Lar Espírita Casa de Samaritano. É uma felicidade grande eu estar de volta na equipe do Evangelho. E hoje a gente vai falar sobre o tema Fora da caridade não há salvação. E nós vamos... Coloquei aqui. Dar um tempinho para as pessoas irem entrando. E hoje a gente vai falar da parábola do samaritano e dar algumas explicações acerca do que Jesus quis dizer com a parábola do samaritano e as reflexões que vêm por detrás disso. Oi, Cíntia. Bom dia. Estamos esperando aqui as pessoas entrarem. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo tendo uma boa visibilidade? Por favor, respondam. Bom dia, Cíntia. Vocês estão me escutando bem? Pois nós vamos começar, tá? Eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos, para que a gente se conecte com o nosso eu superior, para que a gente peça a Deus que a leitura do Evangelho de hoje ocorra da melhor e mais elevada maneira, para que a gente possa compreender as palavras de Deus, as palavras que Jesus nos trouxe para que entendêssemos o caminho certo a seguir e que, mais uma vez também, agradecendo a oportunidade de mais um dia de vida e que nós possamos, com as palavras lidas, com o que for discutido aqui hoje, fazer abrilhantar mais ainda a centelha divina que existe em nós. Vamos começar. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foste preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor,
Quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e lhes demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Marcos capítulo 25. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: o que é que está escrito na lei? O que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram-no com feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda para o outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas fazei mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade eterna, futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como nas muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera os justos e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos na sentença? Sobre o que dirige o inquérito, o juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não. Ele não inquire senão de uma única coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai para a esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado etérico, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição, e se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Muito bonita, né? A parábola do samaritano. E o que é que a gente pode entender com relação à parábola, né? Que ele fala que não adianta a gente decorar o que está escrito na palavra, o que está escrito nas leis de Deus, se a gente não pôr em prática essas palavras, se a gente não vivenciar de fato o que está posto no Evangelho de Jesus. E aí a gente para e pensa que assim,
tudo vem da maneira como a gente se sente, né? Como a gente sente determinados sentimentos, porque a partir de como a gente sente, esses sentimentos vibram, e aí a partir disso é que se vai para a ação daquele sentimento, que o sentimento age dentro de nós. E aí a caridade, ela pode ser expressada de várias maneiras. Você pode dar seja a caridade material, seja um alimento, seja um dinheiro, seja um emprego, né? Que aí também não entra só a material. Mas ela pode ser observada na escuta amiga que você pode estar dando para uma pessoa, na observação, né, de como determinada pessoa tá diferente, será que não tá acontecendo alguma coisa com ela? E aí pedir, procurar, né, saber o que é que tá acontecendo com esse amigo, com essa pessoa próxima. E aí a gente mais uma vez também fala da questão de fazer a caridade para o outro, o próximo, mas às vezes a gente esquece de fazer a caridade com aqueles que moram dentro das nossas próprias casas, né? Porque assim, o costume já é tanto, o dia a dia já vem de tanta rotina, né? Que a gente termina não tendo paciência, a gente termina não escutando, a gente termina não fazendo uma gentileza, porque aquilo é tão comum, que a gente termina esquecendo, e a gente precisa voltar a desenvolver essa habilidade, né? Essa vontade de estar próximo dos que estão mais próximos, porque os que estão dentro da casa da gente são aqueles que lá em cima a gente pediu para estar junto, para que nós pudéssemos melhorar enquanto seres humanos, né? Então, essa é a reflexão. E também tem a questão também da caridade que a gente exerce conosco mesmo. Porque às vezes é tão fácil a gente demonstrar amor, demonstrar carinho pro próximo, mas às vezes nós ficamos em último plano e nós não nos cuidamos, nós não prestamos atenção ao que estamos sentindo, nós não... de certa forma, a gente se abandona. E isso, pra gente amar o próximo, primeiro a gente tem que nos amar. E aí, com esse amor, a gente desenvolve bons sentimentos, a gente desenvolve boas práticas, boas vibrações, para que a gente possa estar irradiando esse amor de forma mais plena, de forma mais pura. É engraçado que eu faço parte do grupo da sopa, né? E aí não estou desenvolvendo o trabalho por enquanto, por conta da pandemia, sou diabética. E aí, quando começaram a falar para mim da história da sopa, que eu deveria fazer parte e tal, foi uma coisa que, de certa forma, eu fiquei resistente ao trabalho, a tentar me inserir num novo grupo, e isso, de certa forma, passou um bom tempo. E aí, um certo dia, resolvi, não, vou. Gente, o trabalho da sopa é um trabalho que a Casa de Samaritano desenvolve, e eu até convido vocês a fazerem um teste, irem fazer. A casa está até precisando de trabalhadores nesse momento por conta da pandemia. Alguns não podem ir porque tem gente de risco em casa, outras pessoas são grupo de risco, e aí termina reduzindo a equipe, né? E aí é um convite que eu faço para vocês, porque quando eu pensei que eu fosse chegar lá e eu fosse só fazer a sopa, mas, gente, é muito mais do que isso. É uma energia tão boa você se doar para outra pessoa, por mais que você tenha prova. Juro para vocês, no dia que eu vou, mas eu tô com aquela angústia, que eu tô com aquele sentimento assim, quando termina a sopa, aquele sentimento vai embora, porque
A doação para o próximo é dia de sábado, Elísia. Quando você se doa para o próximo, você simplesmente coloca o seu sentimento em prol de uma coisa maior. Deus entende que aquilo é realmente um ato de amor para o próximo. E isso, quer queira, quer não, volta para nós em forma de energia positiva. Os anjos de luz, os anjos de luz e os nossos guias, né? Eles estão lá para ajudar a gente. E quanto mais a gente trabalha para o nosso melhoramento, mais a gente trabalha para o outro, mais a gente trabalha para o nosso melhoramento. Porque eu digo assim, não é você ir fazer caridade. Você está fazendo a caridade para o próximo porque você está ajudando, mas a melhora é nossa. Eu hoje tô sentindo muita saudade. É uma das coisas que tá me deixando mais triste, porque eu não tô podendo ir fazer a sua. Então eu convido vocês, quem tiver a oportunidade, puder, né, de ajudar e poder confraternizar essa vivência de caridade, fraternidade, tá, que a casa disponibiliza. E aí eu marquei algumas coisas aqui na leitura que a gente fez hoje. Que aí a primeira coisa que é interessante é que o doutor da lei, ele vem para Jesus e pergunta para ele o que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna. E aí Jesus, ele fala num tom como se fosse uma pegadinha para Jesus cair. E aí Jesus pega e diz para ele o que é que está escrito na lei e o que é que tu entendes, o que é que tu ledes no que está escrito. Isso, quando Jesus fala isso, quando ele questiona isso, ele está falando da questão de nós, muitas vezes, lermos a palavra de Jesus, o Evangelho, seja no documento que a gente se baseia para ler, né? Só que muitas vezes a gente lê, mas não reflete, não internaliza a mensagem que Jesus quis passar para a gente. E, de certa forma, aquilo é como se entrasse por um ouvido, entrasse pela mente e saísse. Sem nenhuma finalidade, né? Sem nenhuma finalidade mesmo da real função. Então, é importante que a gente, ao ler, a gente grife, que a gente tente entender, colocar com os nossos pensamentos o que foi que a gente entendeu daquela leitura ou daquela passagem, para que a gente possa internalizar de uma forma mais sistemática os ensinamentos de Jesus. E mais do que isso, ele fala, né, da questão, e o que ledes? O que ledes, ele quer falar da compreensão. E quando a gente fala da compreensão, a gente fala que quando se compreende algo, aquilo é internalizado de forma com que você viva aquilo. Porque é isso que a mensagem toda de Jesus é baseada não apenas em passar a mensagem. Ele queria passar a mensagem de amor, de caridade, de afeto, de humildade, mas ele queria que através daquelas palavras a gente pudesse vivenciar aquelas palavras. Porque todos sabemos que Deus, que Jesus é o nosso exemplo de ser humano em que nós devemos nos tornar. E é importante a gente saber que em todos nós existe aquela centelha divina, só que ela só brilha, ela só tende a se expandir quando a gente realmente
tenta entender o que é que Jesus nos diz, a gente tenta viver de forma mais próxima possível do que ele está dizendo para nós, do que ele diz para nós o tempo todo, né? E aí, aí ele fala também na questão de que, assim, tem uma grande diferença, né, da gente só ler e da gente pôr em prática. Então, é bom a gente pensar, né, refletir realmente se, quando a gente fala de caridade, a gente está sendo caridoso verdadeiramente, a gente está exercendo a caridade, seja da forma como for, não tem uma forma específica. É você assistir o próximo no que ele precisar. Será se a gente dá atenção para o que o outro está precisando? Será se a gente enxerga isso, ou se a gente simplesmente só vê, mas não observa? Entendeu? Então, essa é uma reflexão importante da gente fazer, da gente tentar sistematizar na nossa vida, né? E aí ele pega e mais uma vez ele pergunta a Jesus, né? E quem é o meu próximo? E Jesus fala para ele da parábola do samaritano, né? Ele conta dizendo a parábola do samaritano, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram-no com feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia do mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também no mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, as que deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí a gente pensa, esse samaritano fez uma caridade completa. Ele ajudou nas feridas físicas da pessoa que estava caída no chão. Ele levou para uma hospedaria, ele pagou a hospedagem, pediu que o hospedeiro cuidasse dessa pessoa e simplesmente ajudou no que ele estava precisando de uma forma total, sem ninguém pedir, sem ninguém... E aí fica um outro questionamento, né, que a gente pode fazer, que é com relação a por que o sacerdote e o levita não fizeram a mesma coisa que o samaritano, já que eram homens super religiosos e que tinham a fé acima de todas as coisas, mas que não puderam, né? E aí é interessante que nos costumes da época, eles estavam, conta na parábola, na história, que eles estavam indo para o templo. E ir para o templo era uma coisa super importante, que não poderia ser atrapalhado por qualquer outra coisa. Então, para provar a fé a Deus, eles deixaram de ajudar o próximo para ir ao templo, né, ao templo deles, porque na época não se podia tocar em alguém que não fosse judeu, ou não podia se tocar em alguém que estivesse ferido e ir para o templo, ou então teria que ter um dia de purificação para poder fazer os procedimentos rituais rotineiros do templo, né? E aí fica esse questionamento. Quando que nas palavras de Deus se disse que era mais importante uma coisa do que outra? O samaritano simplesmente veio e deu toda a assistência que aquela pessoa estava precisando, né?
Então a gente tem que muitas vezes a gente justifica as nossas ações para não ajudar o próximo, para não estar próximo, para não ajudar de alguma forma. Todos podemos ajudar. É aquela velha história que ninguém é tão rico que não possa receber nada e nem tão pobre que não possa dar. Então, esse é um dos ensinamentos maiores dessa parábola, né? E aí a gente pega, e aí no finalzinho, ele pega e fala, quando ele questiona, né, que o que é que ele precisa fazer, né, que exerceu a caridade com misericórdia, e aí ele diz para o doutor da lei, e depois disse-lhe, e fazei o mesmo. Então, mais uma vez, ele diz pra gente, para tomar como exemplo, o exemplo do samaritano, né? Da gente estar disponível, disposto a estar ajudando, a ajudar o próximo que necessita de nós. A necessidade não tem um grau de elevação, não tem um grau de... Seja uma pequena necessidade, mas se a gente pode ajudar, por que não? Por que a gente justifica muitas vezes não poder fazer isso porque está fazendo outra coisa? A gente termina fazendo isso. E é bom a gente analisar o que é que realmente impede que a gente desenvolva a caridade, a humildade, a indulgência, como ele fala aqui no final. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, que muitas vezes trava a nossa percepção, trava nossas ações, trava os nossos bons sentimentos. Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Espero que ter passado um pouco do que eu entendo, um pouco do que realmente faz sentido para mim com relação à caridade. Dei o exemplo para vocês, né, que a casa também tem atividades que desenvolve, claro, a caridade. Toda a atividade da casa é ligada à caridade, mas falando da sopa, né, especificamente. E aí eu peço que agora a gente feche os nossos olhos, vamos fazer nossa oração final. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-lhe que as palavras lidas hoje façam total diferença em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, que nós possamos nos melhorar, que nós possamos nos amar, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos ser caridosos como o bom samaritano, que nossas ações sejam pautadas nos exemplos dados por Jesus e que nós tenhamos um ótimo dia e que assim seja. Obrigada, gente. Um bom dia para todos vocês. Ficando por aqui.